Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Senhor, obrigado pelo tempo que nos concedeu. Nous nous recommandons sous ta grâce. Nós nos deixamos pela sua graça. Nous voulons que tu nous parles, Queremos que o Senhor nos fale, nous édifier, edificando-nos, ajouter un plus dans notre foi. acrescentando mais na nossa fé. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas Rechaçamos tudo que não confessa o teu nome et nous voulons que tu nous viennes en aide. e nós queremos que o Senhor venha à nossa ajuda. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Em nome do Senhor Jesus nous avons Cristo, ainsi prié. assim nós oremos. Amen. Amém. Bonsoir. Vous devez vous asseoir s'il vous plaît. Boa tarde, podemos assentar. Nous avons gagné de temps parce que c'est la semaine, on doit vous libérer aussi bien avant. Vamos ganhar o tempo, porque a semana devem voltar bem cedinho em casa. 1er Roi chapitre 2, on commence la lecture à partir du premier verset. Je lis rapidement, il est écrit. David approchait du moment de sa mort, il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, et se respecte selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Papa, lis, Tanga. Ok, e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos e os seus juízos, e seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andar perante a minha face fiel, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca diz te faltará sucessor ao trono de Israel. Luc chapitre 1er, lis le verset 32 jusqu'au 33e verset. Lucas capítulo 1, versículo 32 a 33. Oui, Papa Eliezer, allez-y. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. S'il vous plaît, on n'entend pas, je ne sais pas si on peut arranger les micros. Ok. Oh, putain, Je reprends. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Il y régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. E reinará eternamente na casa de Jacob, e o seu reino não terá o fim. On termine la lecture de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. 1 dos Coríntios capítulo 15, versículo 24. 24 jusqu'au 26e verset, il est écrit: Ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. E depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a posteridade e força. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Merci, merci. Que le Seigneur ajoute l'explication de la lecture des saints. Que o Senhor acrescente a explicação nesta leitura da sua palavra. Vous ne voulez pas l'explication?
Não teve explicação? Ok, je crois le dimanche, Tomanda qui relevait sur le testament de David. Eu creio que desde domingo começamos a dizer acerca do testemunho de Davi, o testamento de Davi. En un mot, nous avons dit ceci. Numa só palavra dizemos o seguinte: les testaments, ce sont des paroles, ce sont des actes corps, Moutou, Azali Kotika, pour assurer la continuité de ses ordres na ba descendant. O testamento são as palavras, as coisas que o homem deixa para a continuação das suas obras. Et nous avons dit ensemble avec Hébreux chapitre 9 qu'on ne peut pas parler du testament quand le testateur vit encore. Le testament entre en vigueur à la mort du testateur. Dizemos junto aos livros de Hebreus que o testamento não tem o seu valor enquanto o homem que escreveu ainda está vivo. Pe maloba testament ezalaka considéré na valeur mingi parce que maloba wana ezalaka vie ya mowei mobimba. E as palavras do testamento são consideradas porque essas palavras é a vida do falecido. C'est-à-dire le testament, c'est l'alliance. Quer dizer, o testamento é a aliança. Il faut la considérer à perpétuité comme la continuité pela qual deve ser considerado como a continuação do homem que não está mais em vida. Eu gosto de pregar o seguinte: que o pregador deve ser a testemunha das coisas pela qual viu e ouviu. E depois de pregar, e o povo deve ver as coisas pela qual ele pregou nas suas vidas. Razão pela qual eu vos disse da forma que eu vi. Eu vi como aqueles espiões que foram espiar o Canaã. Isto é, quando voltaram na igreja que é Israel, deram o relatório de Canaã. Depois de dar o relatório, mostraram as frutas de Canaã. Isto é, os que se encontravam no deserto ouviram Canaã e viram também Canaã. Depois de dizer, vimos Canaã, é uma cidade maravilhosa, é isto mais aquilo. Depois de terminar de falar, e eis aqui as frutas de Canaã. Isto é, Israel ouviu e também viu. Por isso, quando João Batista envia as pessoas, será que é ele ou não é? Jesus podia responder dizendo: vou lhe dizer, sou eu. Não. Isso não é a forma de Canaã. Canaã é aquilo que ouvimos e aquilo que vimos também. Dali respondeu a ele: vou dizer ao João Batista aquilo que vocês viram e também ouviram. C'est-à-dire, on donne le témoignage de Cana. Isto é, dá esse testemunho de Cana. On montre aussi les fruits de Cana. E também mostrando as frutas de Cana. Là, je vous dis avec certitude que moi j'étais au ciel. Dali eu digo com a certidão que eu estava no céu. J'ai vu le ciel. Eu vi o céu. Et je viens vous parler du ciel. E quero vos falar do céu. Donc vous allez voir ciel. Isto é, verão o céu. Vous allez attendre aussi e ciel. E também ouvir o céu. Parce que ministre est témoin. Porque o ministro é uma testemunha. Porque as coisas pela qual prego. Ça sera la preuve que Oyoki peut au monde. E estas palavras nunca acabarão pelas palavras, mas devem ouvir e ver. Isso que é importante. Eu falei numa palavra seguinte: David
David alobeli royaume na ye na testament. falou do seu reino no testamento. Na ozongela makambo na lobai dimanche te pona za na makambo ebele. Nunca voltarei nas coisas que já falei no domingo porque tenho muito a dizer. Na testament alobeli un royaume. No testamento falou primeiro do seu reino. Alobeli royaume na 2 temps parce que je faisais le mariage entre 1er roi 2 et 2e Samuel chapitre 20. E falou do reino no tempo porque eu falei do casamento do primeiro rei e do primeiro Samuel. Mais pour que ce royaume soit ou bien établi, assuré, il faut nettoyer l'inimitié qui se trouve dans le royaume de David. C'est-à-dire, para que este reino seja garantida, era preciso tirar a sujidade que se encontrava aí. il faut éliminer Joab. É preciso eliminar o Joab. J'ai expliqué ça le dimanche. Já expliquei no domingo. Il faut accepter Barzilai. É preciso aceitar o Barzilai. Et enfin, E por fim, détruire Shimei. destruindo Shimei. C'est-à-dire, Salomon est dans l'obligation d'accomplir chaque mot, chaque phrase, chaque parole du testament pour assurer la continuité du royaume de David. Isto é, o Salomão tinha a obrigação de cumprir todas as palavras, obrigação para poder cumprir o testamento de Davi. Só que Salomon a dit que Joab, Se o Salomão deixando Joab, Maloba testamento quitté. as palavras do testamento não se cumpriram. Só que Salomon Se o Salomão a dit que Musika libote a Barzilai, afastou de longe a família de Barzilai, testamento kisame. o testamento não Só que a dit que cumpriu-se. Shimei na bomoi, Se ele deixar o Shimei em vida, testamento o kisame. testamento não se C'est là cumpriu. où nous avions parlé la première, la seconde venue de Christ. Je suis dans le premier point sur le royaume. E onde falamos da primeira e da segunda vinda do Cristo, hoje não falarei, mas falo do reino. Je disais ceci, Eu falei o seguinte: Tozana testateur, le père. temos o pai que é o testador Mais Tozana mouton, il est obligé à exécuter le testament, c'est le fils. e temos o filho que tem a obrigação de cumprir o testamento. Ce qui mouton moana, Se alguém é o filho, a fabrica makambote, nunca fabrica as coisas, a fabrica apelité. nunca fabrica a pregação. L'idée anaï fait la continuité à oyo azuaki. O seu ensinamento deve ser a continuação daquilo que recebeu. Yamana ndimate que ce qui Paul Morazala qui le lope ba Paul Musubaza. Et pour- Ils sont sotoza ba Timothée à Paul, nous sommes obligés de faire Amen. la continuité de l'œuvre de Paul. Amém. É por isso eu acredito dizendo, se havia Paulo, hoje em dia não há Paulo, mas todos nós somos os Timóteos, a continuação do Paulo. C'est la seule qui mutumo azoloba Paul aloba ki ngape la lobi abimi na maloba ya testament. Amen. Biso toyeka poto sa la continuité ya maloba ya testament po yango de mutu ko bomba royaume ya David. Se ouvir alguém dizer que o Paulo tinha dito, mas eu também digo, não é o Paulo, mas nós, a nossa missão é continuar com o ensinamento do Pai. Vou permettre na bisabino que papa Permete que eu vos dizer que o Pai, ti azoloba azolona. ao dizer, estava a semear. Mais mutu a ko expliquer maloba ya papa c'est le fils. Mas quem vai explicando as palavras do Pai é o Filho. Comment na tango ya David? Como no tempo de Davi, Atika na ye Joab atambulaka na makila na ceinture pe na sandale. deixou que Joab andasse com sangue na cintura e também na sandália. Comment na tango ya David? Como no tempo de Davi, Atika na ye Shimei deixando Shimei maloba na ye ya malédiction etikala na com mboka. as suas palavras da maldição permanecendo. Ayebaki ke mwana koya. Sabia que o filho virá. Ese bondima na bisabino ke mwana ezaka papa? Será que vão aceitar vos dizer que o filho é apenas o pai? Bondima na bisabino bongo. Aceitam, sim. Yoka. Escuta, Noé abimi na arche Noé saindo da arca, aloni vin. semeando a vinha. Tango azolona Ao semear, aza papa. é o pai, Parce que le père c'est le semeur. porque o pai é o semeador. Joseph José azoya kosunganga koloba ke veio me ajudar dizendo que tozalaki na elanga. estávamos no campo na Biso lavra. toza milona. Nós somos sementes, Mais moto alona papa. mas quem semeou é o pai. Donc le père c'est le semeur. O pai é o semeador. Yango Noé tango aloni
E por isso, Noé, quando semeou, se veio Moisés vai ver que o Senhor de uma vez saiu, não. E ele semeou. E a semente entrou na terra. Depois germinou. E quando a vinha saiu, ele mesmo Noé veio de novo. E ele colheu a fruta. Ao colher a fruta, quem colhe é o mesmo que semeou. Mas ao colher, e ele bebeu e ficou nu. O que me dá alegria, podia ver muitas casas, mas não entrou na casa de ninguém. Entrou na sua própria casa e tirando a roupa. Amen. Quando encontra-se Noé na casa de quem? Na sua casa. Quem tirou a roupa? E ele mesmo. O que ele fez tirar a roupa? É o vinho. Quem colheu o vinho? E ele. Quem semeou o vinho? E ele mesmo, o pai. Isso quer dizer o semeador e ele que colhe. Mas para ficar nu, deve beber a coisa pela qual ele mesmo semeou. Eu vi Jesus antes de morrer tomando vinho. Quando está, ainda não deu a vida. Quando levantou e mostrando a forma que levantou e deu. E basta de ver Jesus na cruz. Está nu por quê? Porque ele bebeu vinho. Quem semeou vinho? O pai. E ele veio. O filho colhendo vinho, bebeu. Entrou na casa de Deus, na sua própria casa, para que Jesus é a casa pela qual Deus veio para que nós conseguimos a vida. Isso é na verdade o filho que continua o testamento do pai é o mesmo pai. De acordo? E vamos ir devagar. Não posso falar do primeiro ponto do testamento sem todavia mostrando qual era o movimento. Olha, David tornou-se velho, estava dentro da sua casa. Está em casa, não assentava mais numa cadeira ou no assento, mas era deitado na cama. Eu gosto porque na cama e ele ficou de joelho perante o Salomão. Mas eu pergunto a mim mesmo, como alguém deitado na cama vai ficar de joelho? Porque o testamento, onde está toda coisa? David em casa, deitado na cama. Mas os servos vieram, tomaram coberturas, colocando em cima de David. E o frio nunca acaba. Buscaram uma forma de acabar com seu frio, aquecendo-lhe. Compreenderam ou não? Essas mantas ou cobertores não estão fazendo nada. Devem procurar uma mulher. Isto é, a mulher ultrapassa até todos os cobertores. Porque quando vier a mulher, não teremos mais necessidade desses cobertores. Eu pergunto, Moisés colocou tantos cobertores, mas aquilo nunca acabou com o frio do pai. Mas era preciso alguém vir como a mulher para poder aquecer o pai.
papa, moi, moi, si abima qui peut appeler Sangolo. E nunca voltarei, porque diz que na casa de Faraó, o pai saiu, uma mulher para dar a vida. Se basta de entrar em casa, David alali, David deitado, mas todo o movimento está sendo explicado pela mulher. Acompanhe-me bem. Aqui onde está o reinado de David? Enquanto David está deitado na cama, nem consegue fazer a movimentação. C'est alors que Adonija, E dali que Adonija, acompanha bem, Adonija asangisi batu, ajuntou as pessoas abengi Joab. e chamou primeiro Joab. Joab azanani, Quem é o Joab? chef ya armée. O chefe do exército. Abengi lisusunani, Chamou mais a quem? Abiatar. Abiatar. Abiatar azanani, Quem é Abiatar? souverain sacrificateur. É o sumo sacerdote. A invité batu E mususu. também convidou outras pessoas. Azalaki na besoin royaume. E ele precisava que o rei, Oyo ezali premier sujet ya testament, que é o primeiro sujeito do asapare na tema, yango. que ele consegue. J'adore ça. Eu adoro isso. Soko tali yango bien. Se vê muitíssimo bem, Omona que Adonija azalaki na raison, verá que Adonija tinha razão, parce qu'il était quatrième porque era o quarto filho. fils de David. O quarto filho de Davi Il était beau. era lindo Et tout le peuple savait que c'est lui qui méritait le royaume. e todo o povo sabia que ele que merecia o reino. Asangisi batu. Ajuntou as pessoas. Joab otoyekola. Joab, vamos estudando. Mutu ya armée. O homem do exército. Sacrificateur azawana. E o sacerdote Na também batu estava. mususu. E algumas pessoas Mais convidadas. ezalaki malamu Mas o que era muitíssimo bom. a invita Salomon te. E nunca convidou a Salomão. Zamba pesa mila intelligence pour comprendre ngai. Que Deus vos dá a inteligência para poder compreender-me. Bosangani pola nini? Ajuntaram por quê? Pona royaume. Para o rei. Por causa do Roi rei. ezanani? Quem é o rei? David. É o Davi. Mais na testament, Mas no testamento, David apesaki royaume na nani? David deu o reino a quem? Na Salomon. A Salomão. Mais comment? Mas como? Bosangani au nom ya royaume ya David? Isso ajuntagem em nome do rei de Davi. Sans le roi. Sem o rei. Exato. C'est ça que les églises ont fait aujourd'hui. E são as coisas que as igrejas fizeram hoje. Nous sommes dans l'évangile. Estamos juntos no Jésus-Christ est Evangelho. roi. Jesus Cristo é o rei. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Cristo é o Mais Senhor. só que otala. Mas basta de ver Muto bazolo belai. o homem pela qual fala Azate. não está contra Absence à Salomon. a ausência de Salomão. Des frères moko na sepelaka na tala. So une église bozala ba ministre ba monaka. Bazomona lokumu ya mutu teme ya David parce que totanga critique balobi ke bokonzi ya David ekokenda. Seko na seko. Se na igreja tem um ministro que não trabalha com sentimento, porque está escrito: o rei de David é para toda a eternidade. Jean Williams éternel te. O João William Maurice não é é éternel te. Maurício também não é. Ba Pierre bazalaki éternel Os te. Pedro não é Ba Paul eterno. bazalaki éternel O te. Paulo não é Le eterno. seul roi éternel. O único rei eterno C'est David. é o Oh, Davi. c'est David. David N'était aqui que l'homme. é a Mais le sombra. véritable Mas o David, verdadeiro Davi ce n'est pas Salomon, é o c'est rei le Seigneur Salomão. Jésus. É o Senhor Jesus Cristo. Sikoyo, E dali mboka mumba ke po église mumba pe bako mema na bango. todo mundo foi, porque toda a igreja pode ser levada. Testament Testamento. et ramené prophètement. E veio, trouxe profeta. Lisez avec nous s'il vous plaît. Premier roi. Leia conosco dos reis. Premier roi chapitre 1er. Primeiro dos reis, capítulo 1. On cherche ce verset-là, c'est très important pour É nous. muito importante este versículo. Papa, premier roi chapitre 1er. Dos reis, capítulo 1. Commencez par le verset 11, rapidement. Começa no 11º On versículo. doit gagner du temps, rapidement. Vamos ganhar o tempo. Alors Nathan dit à Bathsheba,
mère de Salomon. Então falou Natan a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso Senhor David não o sabe? Viens donc maintenant et je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Vem, pois, agora e deixa-me dar-te conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Va, entre chez le roi David et dis-lui: Ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante? Arrête là, traite rapidement. Vai, entra o rei David e disse-lhe: Não juraste tu, o rei Senhor meu, a tua serva, dizendo: certa, o teu filho Salomão reinará depois de mim? Nous ne sommes pas ministres pour nous prêcher. Não somos ministros para pregar a nós Mais nous mesmos, sommes ministres pour épargner ce peuple devant les dangers. mas somos ministros para poupar este povo contra o perigo. C'est-à-dire que Motei, Isto é pregador, Moutois ont comprendre le mouvement. é o homem que compreende o movimento. Adonijah que Adonias sabia que Akoki ko invité Batonion soit par Salomon. pode convidar todas as pessoas, Parce que c'était menos lui le Salomão, roi. porque ele que é o rei, À part Nathan qui est l'enseignement. e menos também o Natan que é o ensinamento, Le prophète. o profeta. Le prophète ne peut pas contredire les sermons. O profeta não pode contradizer o testamento, Attends la passe. mesmo no sofrimento. Il garde le testament. E deve guardar o testamento. Dans Amém. mon et Adonijah. Gosta de ver Adonias? Diz, Bathsheba, vem. Et l'autre ils ont salama. Essa coisa que acontece vai matar-te a ti e ao teu filho. Parce que le ministre doit toujours garder le peuple et le fils. Porque o ministro deve guardar o povo, o filho. Tala. Diz, olha, Kenda. vá. Oza moto esengo soki liteya oyo ozali kozwa ekokota na likolo place nzamba. És uma legacy. Este ensinamento te levará até onde se encontra o Deus. Abi kende. Diz, vá. Kende pa ya roi. Vá, entra até o rei. Soko me pa ya roi. Ao chegar ao rei, Naza mwasi. não fala que eu sou sua mulher. Lite fe pesa moto ndeni ya O osaka. ensinamento deve ensinar a ninguém como orar. David ayoka ne yote. Porque o David nunca vai ouvir. Rappelez le testament. Yves lhe faz lembrar do testamento. Yebisa eboy. Diga-lhe: Osala ki serment. juraste. C'est ça l'alliance. Isso é aliança. C'est ça le testament. Isto é o testamento. Olobaka ke Tenha dito Salomon a corrégné. que Salomão reina. Quand on rappelle à Dieu sa parole, Quando fizemos lembrar a il Deus a revient sua pour palavra, accomplir sa e parole. Ele estará para poder cumprir a sua palavra. Le jour où Dieu va renier sa parole, il ne sera plus Dieu. No dia que Deus vai negar a sua palavra, nunca será mais Deus. Quelle que soit l'organisation des hommes, Apesar das organizações quelle dos que soit la homens, force, la puissance de apesar da Joab, força do mais poder de Dieu ne Joab, reniera jamais son e testament. Deus nunca negará o seu testamento. Amém. Qui n'est pas à David. Vá até o David. Rappelez les serments. Faz lembrar do juramento. Rappelez les A testaments. lembrança do juramento. Yebisa eboye. Diga-lhe o seguinte: Olakaki que Salomon a kozala. juraste que Salomão será o rei. J'aime ça. Amo isso. Sambo koloba. Ao dizer: Nakoya. eu virei. Amém. Moto aye liboso ya Nzambe. Quem veio perante a Deus Na liteya. com ensinamento, Ata yo koki koloba te. apesar de não mesmo Le não dizer, Saint-Esprit t'accordera Amen, quoi amen, parler amen. parce que tu as gardé la parole. o Espírito Santo vai te ajudar de falar porque tu guardaste a palavra. Kende. Vá Yebisa eboy. e diga-lhe o seguinte: Olakaki. juraste Que Salomon que o d'abord. Salomão que vai reinar. Comment tu me expliquer bien ma mariage union solo. Não se preocupe, vou explicar todos os casamentos. Pourquoi les camboya royaume à David? Porque o problema do rei Et de tiens qui David mon boye. provocou esta confusão. Simbana mala. Acompanha-me Et bem. là quand Doni Jazo A sala. coisa que Adonias fez Il y a mon abandate. não foi ele quem começou. Absalom mon abandate. Absalão quem começou. Azaki na ba courir. Tinha as pessoas que andavam atrás dele com carros de guerra. Mutu nyonso azokima lelo azokima mpona David te. Et Il y a todos- des coureurs au profit d'Absalom
Absalom sera Koufi. Adoni Jacoya, le même esprit va continuer. C'est-à-dire, tout prédicateur ne prêche pas pour le Seigneur, mais il y a aussi des prédicateurs qui prêchent pour le diable. Isto é, não são todos os pregadores que pregam ao favor do Senhor, mas há aqueles que pregam ao favor do diabo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des coureurs, parce qu'il y a la terre à boy. Porque eu prego o seguinte. Não sei se vou explicando amanhã ou depois da manhã. Quando Samuel dizia dos direitos do rei, se alguém é rei, tem os seus direitos, pela qual o povo deve aceitar. E entre os direitos, deve ter pessoas atrás dele. Isto é, os que correm os corredores. Isto é, quando um presidente da república, antes de vir, tem lá motoqueiros. Começou na Bíblia. Os corredores que correm, ao correr, sabendo que atrás deles o rei está. Os pregadores são corredores. Ao correr, isso é o que pregam está atrás. E vão este rei é o Jesus. E dali Absalom e Adonija também tinham seus corredores. Isto é, todos os pregadores não pregam ao favor de Jesus, mas tem o seu chefe que Jesus chama o diabo. C'est-à-dire que ceux qui mutoza roi. Isto é, se alguém é rei, tem direitos. Pourquoi o royaume é David? Mas por que o reino de Davi? E provocou uma confusão. C'est parce que dans le royaume de David, porque no reino de David, il y a la paix. Il y a la paix. Há a paz. Il y a la joie. E a alegria. Il y a la délivrance. E a libertação. Il y a le tout. A tudo. Fils de David. Se ver alguém como Bartimeu gritando, clamando, filho de David, sabia que no reino de David havia olhos. Basta de ver Jesus salvar as pessoas. Será que é filho de David? Porque sabia que no reino de David havia a cura, a solução, a explicação das coisas de Deus existe. Porque todo alguém que vê o filho de David deve receber a resposta segundo a sua pergunta. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. S'il vous plaît. Acompanhe-me, por favor. Tango mamãe a Salomão. Quando a mãe de Salomão entrou, c'est alors que David fera quoi? Papa toque. E dali que o David fará o quê? Vamos. Nous avons la première roi chapitre 1er. Nous sommes toujours là. No primeiro dos Reis capítulo 1. Je dois courir vite. Eu devo correr rápido. Papa tangela biso verset tangela biso verset 28. Leia no versículo 28. Le roi David répondit. Kitatina verset 30. Allons-y. Até no versículo 30. Le roi David répondit. Appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. E respondeu o rei David e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, que estava em pé diante do rei. Et le roi jura et dit: l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. E então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant: Salomon, ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Que, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certa o teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono,
em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Quitte rapidement. Bathsheba s'inclinant le visage contre terre et se prosterna devant le roi, et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Verset Viva 35. David, meu Senhor, para sempre. Verset 35, rapidement. Versículo 35, rapidamente. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est Então lui, subirei após ele e virei e assentará no meu trono. Jamais dans la Bible. Jamais na Bíblia Bato bavana na trône moko bato mibale. nunca ficaram duas pessoas no mesmo trono. Mais Salomon avana na trône ya David tango David aza vivant. Mas Salomão assentou-se no trono de David enquanto Davi estava vivo. Salomon a commis roi. Salomão tornou-se Avani rei, na trône. assentado no trono. David peut roi. E Davi também rei. Que le Seigneur vous bénisse. Amém. Que o Que le Senhor Seigneur vos vous abençoe. bénisse. Que o Senhor- Frère Paul dit ceci. Irmão Paulo disse o seguinte: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, o Senhor tenha dito ao meu Senhor: assis-toi à ma droite. assenta-te ao meu Jusqu'à direito, ce que je até termine. que eu faça teus inimigos. C'est-à-dire en réalité, Isto é na verdade. il faut Salomon Eu tellement. preciso que o Salomão se levanta, começa a bater Joab, Amen na Barzilai. e chamando de Amen Barzilai, na Shimei. batendo Shimei. Alors, E então, le fils remettra le royaume. dali que o filho dará o Il rei, va tout terminer. e depois de acabar com tudo, C'est-à-dire qu'en réalité, isto é na verdade, Salomon a vendu la trône. Salomão está sentado no Aujourd'hui, trono. Jésus-Christ est roi. Hoje os dois reis Il règne. que reinam, Mais les ennemis sont encore là. mas ainda tem um inimigo. Joab est encore là. Joab existe. Shimei est encore là. Shimei também está ao Et lado. Barzilai n'a pas encore trouvé grâce. Mas Barzilai ainda não achou a Mais il graça. règne déjà. Mas já Il reina. est roi. É o rei. Il règne. Ele On reina. parle aussi du Père. Mas fala também do Mais le pai. Fils aussi règne. Mas também o filho também Vous reina. m'entendez? C'est ça les paroles du Testament. Isto é as palavras do testamento. Raison pour laquelle É a razão pela qual Daniel voit Daniel viu lion, leão, ours, urso, léopard, leopardo monstre. e um monstro. Ça, c'est le festin d'Adonijah. Isto é o festim de Adonias. Mais pendant qu'il regardait, Mas enquanto que ele il olhava, voit un trône. viu um trono. L'ancien du jour s'assit. O ancião de dia estava lá sentado. Ça, c'est Salomon. Isto é o Salomão. Qui vient pour exterminer le Que royaume. veio para acabar com o reino. C'est-à-dire qu'en réalité, Isto é, na verdade, testament à David. o testamento de Davi Et Kokwe a terre. nunca tombará. Ata mokili basangani basali ba alliance. Mesmo o mundo a juntar-se fazendo alianças, Makambo David aloba. as coisas pela qual Davi Il y a un diz, ange azobi Samarie. e por isso o anjo disse a Maria, Wana. e este filho Akobenga ma Yesu. será chamado Jesus, Zambe. Deus Akopesa e trône ya tata na e David. lhe dará o trono de Pe seu pai akozala Davi, roi libela. e na será libela. rei para toda a eternidade. Cela veut dire que Isso quer dizer que Yesu a na raison ya koloba. Jesus tinha razão de Allez dizer: prêcher la bonne nouvelle du royaume. prega a boa nova do rei, Parce que c'est lui le roi porque ele que qui é doit rei, régner sur toute la e terre. ele deve reinar Et sobre il toda a régnera terra, éternellement. e vai reinar para toda a Na eternidade. ye koteya bino testament ya David mpo makanisi ya bato erenye likolo ya bato te me liloba ya Nzambe. Amém. Eu vim vos pregar o testamento de Davi para que os pensamentos dos homens não reinem sobre vocês. sikoyo eloko nasepela na David A coisa que me leva a agradar a so omoni Davi, bateyi bazose contredire luka source na bango basta de ver os pregadores contradizer-se, procura a sua po fonte. bato bauti epai ya Nzambe baose contredire te. Porque os que veram a Deus nunca haverá barra funda entre eles. Mais comment David Mas como Davi, ayebi déjà que Salomon aza roi sabendo que Salomão é o rei, me apesi attention mas deu uma atenção po batela royaume para proteger, guardando o reino. tala buku ya mobeko. Olha o livro da lei. C'est que royaume Isto é, o ela reino soutenu na liteya. está sustentando em Deus.
na lei. Dans ce roi Vanduana, Quando o rei está sentado, il faut vous rappeler Mobeko. é preciso fazer lembrar da Il lei. y a un moment où Moïse a lobaki. É por isso Moisés tinha Só que dito: vous tia roi na mboka. basta de colocar o rei, On comme les livres à loi. escreve um livro da lei. C'est le roi soit venu la trône. Isto é, quando o rei está Il faut sentado no livrer trono, à la pembeni. é preciso haver livro. Il y a mon chata mazole là. É por isso quando João Là, chorava, Nazara Makoki a Kozabuku. quem é digno de pegar o livro? Oh, il me fait un roi. Quem vai sair deve ser um rei. C'est Jacques Olelate. E João não Dans la chora. cause, il y a l'Ibote Bayuda. És o leão da tribo de Judá. Diz Le que colon livre, o dono de livro c'est le roi. é o rei. Amém. Le royaume de David. O reino de Davi, Oh, il était amené là pour biso tokota. que foi pregado hoje para nós Ils ont entrarmos. appelé bataille non sur bazar. Eu faço lembrar a todos os pregadores que se encontram aqui, Même bon bazar musika. mesmo os que estão longe, Oh, bazar na nanga direct à que Facebook. me acompanham no Oh, Facebook, bazar na nanga partout. que vão me acompanhar em todos os lugares. Évangile les alana pour batuba mon arate. O evangelho não é para as pessoas possam aparecer. Évangile les alana pour ma communauté à batoye O banate. evangelho não é para as comunidades Évangile aparecer. alana pour Yesu azala bokondi. E o evangelho para que Jesus seja rei. Pour ceux qui Yesu azala bokondi. Se Jesus é o rei, Nde akosala biso ba bénéficiaire ya royaume. dali vai fazer benefício deste reino. Ya ona ndimaka te. É por isso nunca sei. Exemple na église au bakoma. E, por exemplo, numa igreja que está escrito, Ministère mondial de Nazareth avec le révérend. e Na kota te. o ministério de Nazaré com o reverendo, nunca entrarei. Exemple na église musu bakoma bongo te. Há também igreja que nunca escreveram Mais assim. ce qu'on peut trouver que Mas basta de entrar a ver. les rois ici ce n'est pas la parole mais ce sont des hommes. Aqui o rei não é a palavra, mas são homens. Ici les rois Aqui o rei, dans ce royaume neste rei, s'appelle Jésus. chama-se Jesus. Il y a un moment de Moïse É por isso vai ver Moisés avec Israël na Sina. chamou Israel em Sinai, Allez, c'est pas mon dizendo o seguinte: Vous avez vu ce que Dieu a fait en Égypte. vocês viram aquilo que Deus fez no Egito? Comment Dieu vous a transporté sous les ailes d'aigle et amené vers lui-même. Como Deus vos transportou nas suas asas até a Ele mesmo. Exode chapitre 19 verset 4 et 5. Êxodo capítulo 19, versículo 4 a 5. On lit pas, on gagne seulement du temps. E não vamos ler por causa do tempo. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Vocês viram aquilo que eu fiz no Egito? Comment est-ce que je vous ai transporté sous les ailes Como d'aigle vos transportou nas asas et amené da... vers moi. e levando-vos até Maintenant, mim. si vous écoutez ma voix, là, E là, agora, se vocês ouviram minha voz, boyoki mongongo nanga, ouviram a minha voz, bobateli liteya, guardando o vous ensinamento, m'appartiendrez vocês vão pertencer entre a toutes mim, les nations entre todas as et vous nações, serez pour moi un royaume. e sereis para mim o reino. Je m'arrête sur le royaume. Eu paro do Donc, reino. on ne peut pas parler du royaume Nunca falaremos do reino s'il n'y a pas les paroles qui soutiennent ce royaume. se não há palavras que sustentam este reino. Bandeko na bandeli. Eu repito, irmãos, Bokonzi ya Nzambe. o reino de Deus Yango nde ezali liloba ya liboso ya testament ya e David. é a palavra primeira no testamento de Mpe Davi. nazobandela. Eu repito, Jauli aza mutu. o João é uma pessoa. Makambo nyonso azote eza absolute. Todas as coisas que ele prega não são absolutas. C'est que na tei Isto é prego, o vérifie. vai verificando. Na tei Prego, vérifie. verifica. Paul alobaki Porque Paulo tinha ata dito, biso moko. até nós Soki mesmos, toyeko te ya se makambozi viermos pregar essas coisas tocontredire yango e contradizer tozala na aquilo, terre. e vamos ser Mais Yesu akoloba bongo te. mas Jesus Il nunca disait dirá. en vérité, Ele dizia, en vérité. é verdade, é verdade. Les paroles de Jésus-Christ Ele dizia que as palavras de Jesus são eternas. Amém, amém, amém. Pierre le roi Moutou, Pedro, sendo humano, Paul a mon air se me conduire. Paulo disse, filho, num Azon comportamento, lhe fez entrar no Paul caminho. toza na royaume ya David. Porque estamos no reino de Davi, Mais na respect, mas pelo respeito na ordre. e com ordem. Amém. C'est-à-dire l'idée Isto é o ensinamento absolue. absoluto Yango nde mutu ozosimba royaume. que sustenta o reino. Mpe na bandeli koloba. E repito dizer, Évangile biso tondima. o
o evangelho pela qual nós aceitamos modifié pour les testament. nunca vai ser modificado porque é o testamento. Amém. Eu não quero voltar no Êxodo. Pour ceux qui déjà ont prêté serment, Porque basta de jurar e esta coisa permanece assim. il y a un sacerdoce Aaron. Isto é, por isso no sacerdócio não havia juramento. Porque Deus sabia que ia mudar. Mas quando veio Jesus, Deus testemunhou que tu és para mim, és um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deus jurou. Amém. C'est qu'à part l'évangile, Isso é para além do evangelho. Não há outro ensinamento pregação. Se alguém vier hoje pregando, depois da pregação viva, o qual é o reino que nos trouxe? Et puis derrière le royaume, E por detrás do reino, quais são as palavras que sustentam o reino? Escuta-me bem. Se um pai morrer, deixando esta casa, é para Moisés, escrevendo o testamento. Se o filho vier mostrando o testamento, vai obedecer. Se colocar confusão, vai ser os filhos que virão depois. É por isso Israel, Deus tinha dito isso. Alliance que tu as fait Abraham. Aliança feita com Abraão. Alliance será que Abraham? Abraão que fizeste com Abraão. Yango ano komisa ki yango serment. Tornou-se juramento Na Isaac. com Isaac. Osali yango mobeku. E fazendo a lei em Jacob. Okopesa bango mabele ya Kana. Dará para ele a terra de Canaã. Quando entraram na terra de Canaã, mesmo tornando-me pobre, vendendo a terra de Canaã, não compraste para a tua eternidade. Amém. Porque o testamento diz que a terra pertence a mim. Posso passar tempo difícil. Satanás vem dominar sobre ele. A doença vem dominar. O sofrimento vem dominar. Mas sabendo que sou a terra, ninguém vai ser invadido. A doença nunca vai permanecer. A queda nunca vai permanecer. Porque é a palavra de juramento. Vocês pensam que quando Paulo dizia na Assembleia dos Santos, é por isso é por isso ele chama do nosso irmão. Porque Paulo tinha dito no ministério. Isso na Assembleia dos Santos. Que a mulher não prega nem se a terminar ali não é testamento. Segundo aquilo foi dito também. Isto é a coisa que Paulo fez. Se perguntarmos João Batista, já fez perante Herodias. Se perguntarem Elias, fez perante Jezabel. Isto é dentro do jardim do Éden. Visto. Doutrina não começou hoje. Amém. Como alguém nos pregava dizendo, não falam de Yahvé, não é também eterno, fala apenas de Jesus. Este aqui não conhece as coisas de Deus. Será que os Paulo, Pedro pregavam epístolas? E eles pensam que eles pregavam Gálatas? Os Pedro pregavam Efésios? Não existia. As pessoas, nós apenas Coríntios. Paulo nunca pregou Coríntios. Começando na lei, Salmos, profetas. Paulo cherchait à le persuader. E ele procurava convencê-lo acerca do reino. Isto é, a doutrina não começou hoje ou aqui. É o testamento.
Oh, mouton changé té. Penacol ninguém muda. Dans son mouton, le bingana moni bo yo moni. Si quelqu'un disait, eu vi o certificado porque são coisas de alguém que morreu. Nós viemos para poder continuar com as palavras do testamento. E para poder vos ajudar. A não ser as pessoas de uma outra família. Mas nós que o pai já morreu. Se abrir a boca e ler o testamento, nós vamos dobrar a nossa atenção. Porque a nossa vida depende do testamento. Se ler, irmão, vai nos colocar numa barra funda. Sabendo que depois de ler o testamento, como eu nasci nesta família, eu vou sair com a minha porção. Como o pai me conhece, no testamento meu nome foi. Depois de ler, sabendo que eu também tenho a minha porção. Que o Senhor vous bénisse. O Senhor vos abençoe. Derrière chaque É por isso message, diz que atrás de cada mensagem il faut vérifier. deve verificar. Nós nunca vemos jogar na igreja de uma pessoa. Não é uma organização que nós fizemos a nossa igreja, não. Nós não. Nós que começamos a nossa igreja, não. Nós oramos desta igreja. Doutor Maurício prega. Moisés prega. Porque não são eles que começaram a igreja. Porque ouviram. E aquelas pessoas ouviram. Eles também ouviram. Aqueles também ouviram. Por fim, vimos Jesus. Amém. Amém. Isso aqui nós, o pai tem a dizer, nós não é o testamento. O testamento não pode ser 2, 3, não. Apenas um testamento. É por isso a lei Shadraque, Meshach e Abednego ouviram música. Depois da música, um herói saiu. Depois do herói, havia a estátua. Depois da estátua, havia Nabucodonosor. Depois da Nabucodonosor, havia Satanás. Exato. Derrière som, por detrás do som, deve procurar quem está. Quem? Chaque déclaration, cada declaração, il y a un esprit derrière. Há um espírito por detrás. Amém. Soit, ou seja, são as palavras pela qual Davi deixou, ou são as palavras dos homens. Olha a coisa que Davi fez. Salomão será rei. Mas cuidado, guarda a lei, anda com ela, para que Deus o compre. Eu adoro as coisas que tenha dito que nunca faltará isso. Alguém que vai seguir, para que ele não falta sucessor. É preciso o ensinamento seja guardado da forma que Deus tinha dito. Je ne sais pas si on a la traduction d'Arbi là-bas. Não sei se temos a tradução d'Arbi. Ok, lisez 1er Roi chapitre 2. Nous sommes toujours là. Je vais terminer. Il faudra que je termine là. É preciso que acabe. Parce qu'on va revenir demain. Porque devemos voltar. 1er Roi chapitre 2. Nous sommes toujours là. Verset 2, 3. Descendez. Chapitre 2. Nous sommes toujours là. Estamos apenas aí. Pour qu'on gagne du temps, commence par le verset 3. Allons-y. 1er Roi 2, 3. Darby. Allons-y. Je m'en vais les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Oui. Garde les commandements. Et prends garde à ce qui doit être observé devant l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses statuts et ses commandements. Attends. Là, on parle des statuts. Aqui fala do estatuto.
e seus commandements, ses commandements, e os seus mandamentos, e Trois. seus ordonnances, ses e as ordonnances, suas ordenanças, e seus témoignages, ses témoignages. e testemunhos. Darby résume la loi de Moïse par les statuts, les commandements, les ordonnances et les témoignages. Fala de estatutos, mandamentos, ordenanças. C'est-à-dire que pendant Ndeko Darby, Isto é para irmão Darby. dans un texte là, parce que je vais commencer là demain. E aqui é onde que vou começar amanhã. Les statuts. O estatuto. Différence des entre statuts, Qual é a diferença que existe entre estatuto commandements, e mandamento témoignages. e testemunho? Parce que la loi est résumée dans toutes ces choses. Porque a lei está resumida nessas coisas. La réponse, ça sera demain. E a resposta será amanhã. Mais il faut retenir cette chose. Mas deve saber de uma coisa. Première ordonnance ou bien premier ordre du testament, c'est E l'établissement a du règne. primeira ordem do testamento é o estabelecimento do reino. Bandeko. Irmãos, Alors, ce que ça pour la limite au samedi. e eu vou terminar porque quero que nós oramos. Dans la tolie à côté, il y a plus d'une heure sous tes macasses et d'imna. Moi, mon képon a été à Tenho o conselho de não mais pregar mais de 1 hora. dimanche, Porque não il y a tem- 1h40. Domingo preguei 1h40. Mais au jour du Seigneur, ma casse est aux ondes à toucher. Mas no dia do Senhor a força voltará. C'est que Biloko David dans un petit cas, Isto é, as coisas pela quando que David ils ont deixa socle. Il y a royaume. são o centro ou o século do reino. Si vous vérifiez un texte, je sais que Matemele m'a émis en Se verificar num texto, acho que muitas pessoas conhecem, Bah, roi, Babandi, pour se succéder. os reis começaram a suceder-se. Pour succession et royaume, A sucessão do reino, si on raison dans l'ordre de la famille, c'est la bénédiction. se segue a ordem da família é uma bênção. Habite Botanga déjà. Será que já leram? Botanga qui est la famille à Ismaël. Isto é, na família de Ismael, Roi, moi, na mort, succéder à papa na aide. nenhum filho que veio após o pai. Là, il y a oh, il y a Koufio, Moussoussou. C'est que succession dans la radio. Não havia sucessão. Il y a un pourquoi. Há porquê. Mais pas à David, Mas em il Davi, faut pas là-bas se succéder. os filhos devem acompanhar cada vez. Royaume. O reino. Mais ma commune à Tamoko, Mas chegando no tempo, maman Atali aye. mamãe, Atália veio. Atália veio Alors que, dizendo não. il faut là comme à beaucoup. Eu devo tornar-me rei. À Israël, il y a moi, Israel, você mulher, comme à Mokondia. tornar-se rei não vai dar certo. Mais à Iséris, Mas usou astúcia, abomi postérité nyos. matando toda a posteridade Yabana ya David. dos filhos de Davi. À place na yebi sarabande ko batera à l'église kufa makeba. Aqui onde eu prego dizendo às pessoas que dizem que a igreja tinha tombada. Não. Zambé verra toujours que lumière est kufate. Deus vizia cada vez que para que a luz não se apague. Tambatalia kanisi ka bomi bana nyonso. Natália, pensando que matou todos os filhos. Afinal, filho que ainda criança foi escondida. Mas escondeu com alguém que andava a amamentar. Não pode esconder assim. Mas havia alguém que lhe dava. Por isso, mãe de Moisés sabia. Miriam fica lá. Vigia se alguém aparecer. Se pediu porque mesmo estava na promessa. Mesmo estava na promessa. Se não a mamãe que amamenta. Jesus pregou dizendo: alegre seja o peito que deu. Porque o peito é muito importante. Porque no dia que Moisés vai negar de amamentar-se, voltou a e como nós estamos amamentando, no dia que vai, como dizer, filha de Faraó, está aqui o filho. Isso será o arrebatamento. E por isso ele disse que é a alma. E este rei escondeu-se para que Atália viu que acabou já tornando rainha, começou a Mais pegar. testament
Mas o testamento David a tinha successeur. dito que nunca vai faltar um sucessor. Tango mbula ekoki. Quando chegou o tempo, Prophète aye. o profeta veio Babimisi roi batamaki. e fizeram sair o rei escondido. Oyebele kozo sepelisa ngezane. O que me agrada é o quê? Totanga mo papa tanga to suka wana. Vamos ler para terminar ali. Deuxième roi chapitre 11. Segundo Rei, capítulo 11. Papa, tangela biso verset 1. Leia este versículo. Verset 4. Versículo 4. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs des centaines, des Kérésiens et des coureurs. Et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel. Amen. Et il leur montra les fils du roi. E no 7º ano mandou Joada chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda e os meteu consigo na casa do Senhor e fez com eles concerto e os ajuntou na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Mais roi vous allez restaurer par toi. Par quoi? Verset 10. Versículo 10. Les sacrificateurs remit au chef de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David. Amen. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças, os escudos que havia sido do rei David que estava na casa do Para Senhor. fabriquer ma arme, mususu te pour restaurer le roi David. Il faut ma bouclier. É preciso Il faut escudo. Todas as armas de guerra de David que se encontrava na casa do Senhor. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, Se alguém creia ser um inspirado profeta, reconnaissez que je vous écris. tem que C'est le reconhecer commandement du aquilo Seigneur. que eu escrevo é o mandamento do Senhor. Kaka ma bouclier à David. Apenas os escudos Kaka de me David, bouclier David. apenas as lanças de David, Il y a un monde qui vous permettre de restaurer le royaume. que vai nos permitir restaurar o reino. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Na semaine na Amém. Yesu mingi. Eu alegro-me com Jesus. Bokende. Idem. Boteya bato bokonzi ya Nzambe komi pembeni. Pregai que o reino de Deus está perto. Royaume. O reino. Mais benemi bazati. Mas tem inimigos. Bobikisa balati. Cura os doentes Bosekisa bakufi. e ressuscita os mortos. Bopesa Sim. aussi longtemps qu'il y a la maladie, Enquanto que ainda há il y a la doença, mort, a il y a le morte, péché, ao le pecado, royaume ne peut pas être. o reino não pode Il faut estabelecer. évangile. Il faut évangile. É preciso Pour evangelho rétablir le royaume, para estabelecer o et reino puis qui s'abattent. e curar as Et pessoas. puis sa solution à ma camboya. Dar a solução nos Dès problemas. qu'on dit que bokondi en Zambie, Dali vamos aceitar que o reino de Deus visiter biso. vem nos visitar. Mutozo teya. Alguém a pregar Nena teya boy. da forma que eu prego, Mais azolonga lisumu te. mas nunca consegue vencer Papa o pasteur, pecado. yo continue na bokondi to okoti biso. Pastor, você ainda não entrou. Como é que vai nos fazer entrar? Bon, Yesu alisa Nicodème clairement. Porque Jesus tinha dito a Nicodemos claramente, Tu ozokumisangana na za docteur, na za da problème. forma que disse que eu sou doutor, não há problema. Mais so obotami te. Mas se não nascer de novo, Okota te. nunca entrará. Omona te. Nunca verá. Pour avoir côté faut mona beaucoup. Antes de entrar, deve ver o reino. Nicodème a mis bon. Nicodemos Na disse, bom, koloboy. da forma que sou mais velho assim, Nazonga lisumwana. deve entrar na barriga da mãe. Kasi Nicodème atozonga na libumu ya mama. Mas se mesmo Obota voltar, manga Nicodème. mas vai nascer Et Nicodemos, changer le côté. nunca mudará nada. Parce que Porque Lazare, Lázaro, viu azala na a moa. vida que ele tinha, Ezala abota na papa na mama na. é a vida que nasceu do seu pai e da sua mãe. Bongo lisala tonité maté. E bongo lisala tonité. Nunca converteu as pessoas. Mas tá na corações. bufi. Mas quando morreu, Yesu amém, aí. amém, Jesus veio. Batuzo sabe que As via Lazare pessoas hoje. dizendo que a vida deste Ezala Lázaro abota magate. não é daquele que Ezala nasceu. lobande pesi. É a palavra que lhe O deu. Lazare tanga vandi na mesa. Lázaro, quando Pour estava na après mesa, você quoi? porque depois da Azali ressurreição, su na sete. não está mais Kolo ya mesa. está na Place mesa Yesu aza. onde Jesus está. Tango bato bakoya. Porque quando vem Vamos as na pessoas, Yesu. vem a Vamos Jesus na Lázaro. e também Na Lázaro. se ya makolo. Mas embaixo Tona na do Maria pé lopesa parfait. está Maria E que tona deu na perfume. Marte. E Azo ya na Marta biloko. e veio com a Il comida. est très saint.
Lieu saint. O lugar santíssimo, o lugar santo do pátio. Si votre maman est Lazare, Lázaro. parce que ma maman As pessoas de bakabo que Lazaro que este azalo Lázaro azalaka te. não é que era, Tu azanango mas que vem. liloba nde eboti. É a palavra de Bokonzi ya Deus. Nzambe O reino de eza na Deus. formule ya bato. Não as formas C'est la da parole. é a palavra. Quand les gens ne savent pas pardonner, Quando as pessoas não sabem aimer, perdoar, amar, supporter l'injustice, suportar a ils ne justiça, sont pas nés de não nouveau. são nascidos Le de royaume novo. de Dieu, O reino de c'est le Deus pardon, é o c'est perdão, l'amour, é c'est la justice. a Vous justiça. m'entendez? Vocês ouviram? Eu, como alguém, não posso perdoar a pessoa. Eu, como João, não posso perdoar alguém. Isso é da forma que eu nasci. Mas se eu nascer na Je peux palavra, supporter l'injustice. eu vou Parce que c'est ça le royaume. porque é o Vous reino. m'entendez? Vocês ouviram? C'est ça le royaume. Este é o reino. David doit être roi. David, para ser rei, Vérifiez aujourd'hui dans nos églises. verifica hoje nas nossas Oh, igrejas. non, batalha na route. Esse aqui com o outro não se olha. Quando olha, Ata baswala te. mesmo nunca discutiram. Oza bokonzi ya bangala, Isso é o reinado dos ya Bakongo, baswahili, do ya bakongo, dos ya Sulanos, bapende to ya e banana. são dos. Te bokonzi ya O Nzambe, reino de Deus c'est le pardon. é o perdão. Ayebisi mutu wana, Dizendo Deus, aujourd'hui, hoje tu dia seras avec será moi dans le comigo royaume. no reino. Quand le royaume vient, Quando vem o c'est reino, pour pardonner. é para Quand le perdoar. royaume Quando vem vient, o c'est reino, pour créer l'amour é dans le para cœur. criar Quando o o royaume amor. vient, Quando c'est o pour reino nous vem, faire entrer dans é l'âge. para nos fazer entrar na Oh, lion, lukabilo ngoli ate. Nunca leu Pour la kati ya arche, molezi noé. dentro, quem dá o alimento é o Noé. Vous acceptez ce message? Aceita esta Vous mensagem. acceptez que je vous prêche encore la nouvelle naissance? Aceita que eu prego-vos um novo nascimento. Tant Nzambe abisi Abraham, bena Ismaël. Deus disse: expulsa Ismael, Abraão. Ayoka passe na E motema. ele sentiu dor no Il faut coração. que ele tenha simba É motema. preciso que a pregação toque, sentindo dor, para que Ismael vá, a carne, a fraqueza vá. Abisi bino dimanche que Eu tinha dito no domingo que soko lingi mutu alobelo malamu. se quiser que alguém fala bem, Soko lingi bato baflate yo. isso quer que as pessoas lhes Soko bajulem. lingi osala mutu malamu. Se quiser fazer o bem, Po azongiselo malamu. para te pagar o bem, Osala malamu na mokili. nunca fará bem no Toza na mundo. mokili ya baingra. Estamos no mundo dos Mutu ingratos. obengo frère tamaza l'intérêt. Alguém vai te chamar de irmão, não tem interesse. Mais Mas de parce que lado, nous sommes dans le royaume, como estamos no on reino, montre aux gens que nous sommes dans le royaume. mostramos nas pessoas que estamos no Nos reino. ennemis doivent apprendre que nous sommes dans le E o royaume. nosso inimigo deve aprender Les gens que qui nós nous estamos. persécutent doivent comprendre Os que que nous nos sommes dans le royaume. perseguem devem J'ai compreender vu que le royaume estamos. de Dieu marcher sur la Eu terre. vi o reino de Deus marchar na terra. Ces jours-là, Naquele on a dia, accusé des choses qu'il n'avait pas même fait. acusar as coisas que não eram. Alobaki, Tinha dito, Temployo, este templo Akobukango, vai destruindo. Sima Nikolomisa. Depois de 3 dias, Yesu aloba bongo. e Jesus nunca Yesu falou aloba assim. nebe bobuka Disse que Templo. vocês destroem, vocês. Balingaki eteba. Mas Musu alingi ote abando balusa. alguém se não te ama, vai Yolo começar. bide musu ya balusa. Você fala uma coisa, ele fala uma Mais outra dans coisa. tout cela, Mas em tudo isso, Pilate akambe como ozoloba. Pilatos admirou como que não fala o reino. Amatiti na Golgotha. E ele subia até no Gólgota. Libisa bango. Perdoa-lhe. Maide loko ba osala te. Não sabe o que estão Todo fazendo. finga yo. Quem te insulta, Yo kanyango na mutema nsalo passe na mutema. você fica. Ele não sabe Aí ele tem na nada. pessoa passe. E não sabe Ya que sa de é ades na sale loko. eu não, o que que eu fiz? Elo ni na O sale. que que eu fiz? Si oso yo fandi. Está assentado. Esa sali kama be. Ya hebi na E ete. ele não sabe nada. Yes libisa bango. Je disse, Na loko na perdoa-lhes. bokonzi ya Nzambe. Eu quero que vocês Les entrem miracles na vida. accompagneront ceux qui auront cru. Hoje. C'est ça le royaume. Isto é o reino. Amém. Amém. Est-ce que tu peux pardonner tes ennemis? Será que pode perdoar C'est seus ça le inimigos? royaume. Isto é o reino. Est-ce que tu peux chercher la paix Será avec que tous? pode procurar C'est a ça paz le com royaume. todos? É o reino. C'est ça le Isto royaume. é o reino. Pasteur, bon, avant pour Fabien Nima, mon sapo. Pastor, antes de morrer, chamou me dizendo: Est-ce que tu as dit que mon âme? será que tem um problema contigo? Não tem um problema. Aussi longtemps que vida mumba yaka na ba conflit na batu. A sua vida toda é conflito. Não. Tango ya kobongisa tango za O tempo dele. Nous vivons dans un monde d'injustice. Nós
paroles du testament. E são as palavras do testamento. Vous voulez qu'on puisse prier? Quero que nós oremos. Levez-vous s'il vous plaît. Levantemos, por favor. Voudriez-vous remercier le Seigneur pour les messages que nous Será avons? que pode agradecer a Deus por causa dessa mensagem? Voudriez-vous remercier le Seigneur Agradeça a Deus pela pour ce mensagem. qu'il nous a donné? Por tudo enquanto que nos Au conhece. nom du Seigneur Jésus-Christ. Em nome do Senhor Jesus Prions le Cristo. Seigneur. Oremos. Nalingo se na nzambe makasi. Gostaria que peça força a Deus. Se na nzambe makasi. Peça força a Deus Ya osala lite ya oyo. de cumprir este ensinamento. Wana nde bokonzi ya nzambe. Isto é o Se reino na de nzambe Deus. makasi. Peça força a Deus. Nazoka yo te ndenge Não estou olusa. ouvindo da forma que está orando. Prie le Seigneur. Ora a Deus. Prie le Seigneur. Ora a Deus. Tu as besoin de vivre le royaume de Dieu. Precisa de viver o reino de Deus na sua Un vida. monde rempli d'iniquité. Mundo cheio de Un iniquidade. monde rempli d'injustice. Mundo cheio de Un injustiça. monde rempli de la Mundo méchanceté. cheio de Nous maldade. devons vivre le royaume. Não devemos viver o reino. Prie le Seigneur. Ora ao Senhor. Demande la force de vivre le royaume. Dê a força de viver o Au reino. nom du Seigneur Jésus. Em nome do Senhor Jesus. Prions le Seigneur. Oremos ao Senhor. Eu chamo o apóstolo das vezes a fazer uma oração acerca desta mensagem.